Ao domingo é habitual, viajamos até ao espaço numa viagem conduzida pelo Miguel Gonçalves. Miguel, bom dia. Bom dia, Cristiana. Começamos com o anúncio da descoberta de um enxame de estrelas e vamos também viajar até ao futuro. É verdade. Vamos então começar com esta primeira história que nos é contada por institutos de astronomia daqui da nossa vizinha Espanha e também do Chile e que utilizou, para além de telescópios terrestres, também o famoso telescópio espacial Gaia. E quem nos segue aqui na Última Fronteira sabe que sempre que falamos do telescópio espacial Gaia estamos então a falar de medição da posição, da velocidade e da propriedade de estrelas com uma grande precisão. E olha, foi mesmo isso necessário para termos esta imagem que nós estamos a ver. Isto é no nosso quintal galáctico, autenticamente, Cristiana. Estamos a falar de uma zona que está a cerca de 7.000 anos-luz do nosso Sol. Estamos a ver cerca de 15.000 estrelas que têm uma idade média de aproximadamente 75 milhões de anos. E olha, aquele conjunto que nós estamos a ver tem uma massa inicial de cerca de 10 milhões de massas solares. E chama-se Valparaíso 1. Valparaíso é o nome da Universidade do Chile. Isto é extraordinário porque é um enxame de estrelas, um enxame aberto de estrelas, muito próximo de nós, muito maciço e com esta particularidade, com uma idade intermédia. Sempre que se descobre um novo enxame de estrelas, os astrónomos ficam absolutamente extasiados. E porquê? Porque são laboratórios. São laboratórios onde encontramos muitas estrelas que nasceram mais ou menos na mesma altura. E, portanto, os astrónomos podem fazer aqui uma comparação de estados de evolução ligeiramente semelhantes, ligeiramente diferentes, aliás, entre as estrelas. E, portanto, isso conta também. É uma enciclopédia sobre a evolução das próprias estrelas. O que é notável nesta descoberta, Cristiana, é que está mesmo no nosso quintal, está mesmo muito próximo de nós. E apesar de ter aqui, olha, cerca de uma dezena de estrelas, que até mesmo telescópios amadores conseguem identificar, a verdade é que só agora é que nós temos a identificação deste enxame. Porquê? Porque temos aqui um jogo de ilusão óptica muito interessante. Porque temos ali muitas estrelas que ou estão muito mais distantes ou muito mais próximas deste enxame. Ou seja, nós precisamos de um telescópio que consiga identificar muito bem a distância que temos dessas estrelas para percebermos se pertencem à mesma família, se pertencem ao mesmo enxame. E, portanto, tivemos que esperar pelo Gaia para termos esta precisão. E, portanto, é o enxame mais maciço e da idade intermédia mais próximo que nós temos. Aqui, a idade intermédia é muito importante, Cristiana. Porquê? Nós estamos a ver imagens de enxames globulares e de enxames abertos. E nós temos conhecimento de enxames abertos, alguns que são muito jovens e outros que já têm uma idade muito madura. Faltava-nos encontrar aqui um intermédio, uma idade intermédia no enxame. E é precisamente este Valparaíso. E dizem os astrónomos que fizeram esta descoberta que, muito provavelmente, nós vamos agora, graças ao Gaia, conseguir descobrir mais enxames, até possam estar relativamente próximos de nós, porque agora temos a tecnologia que nos permite identificar estes enxames. Estas estrelas estão mais ou menos à mesma distância. E, portanto, isto abre também uma nova era para a astronomia observacional, para a astronomia dos enxames, que, esperemos nós, nos vai revelar mais enxames abertos nas nossas proximidades. E, disseste muito bem, temos também uma história que nos leva ao futuro do nosso Sol. Isto porque foi publicado um artigo científico que nos leva até à parte final da vida de estrelas como o nosso Sol, nomeadamente aquela fase da anã branca. Antes da anã branca há outra fase muito interessante. Para nós estaremos cá daqui a 4.000 milhões de anos, mais coisa menos coisa, mas é a altura em que a nossa estrela vai crescer muito, vai se tornar uma gigante vermelha. Olha, vai engolir Mercúrio, Vênus, muito provavelmente a Terra. Vai criar um caos orbital ali em Júpiter, na cintura de asteroides, em Saturno e, portanto, depois de termos a fase da gigante vermelha, temos a fase em que a estrela volta a ficar cada vez mais pequenininha. E olha, vamos ter isto que esta representação artística mostra, que é uma estrela muitíssimo densa, que terá aproximadamente 20, 30 km. Imagina então uma estrela com uma massa que será um bocadinho abaixo do nosso Sol, mas muito comprimida. E os astrónomos sabem que à volta destas estrelas anãs brancas também já temos registros observacionais de detritos, de poeiras. Isso é expectável, porque, como eu te disse há bocado, ela vai crescer muito, vai arrasar tudo e mais alguma coisa. Vamos ter ali muitos asteroides e cometas que vão chocar com
a anã branca na fase final da vida da estrela como é o nosso Sol. E, portanto, é natural nós termos estas nuvens de poeiras e detritos. Agora, este estudo diz o seguinte: pois, mas se nós estávamos à espera que esta nuvem de detritos se formasse imediatamente, o que até teria alguma lógica, não. Diz este estudo que nós só podemos estar à espera que apareça esta zona de detritos e de poeira quando a estrela estiver a uma temperatura mais fresca, digamos assim. Olha, mais fresca entre nós, são cerca de 26 mil graus. E, portanto, só nessa altura é que nós temos ali detritos, porque antes temos uma temperatura muito elevada. Muito elevada quer dizer que faz evaporar tudo o que está à sua volta. E, portanto, diz este estudo que só quando baixar a temperatura, até cerca dos 26 mil graus Celsius, é que nós temos, então, o aparecimento de detritos e poeiras. E agora, podes-me perguntar, e muito bem, o que é que isto interessa para todos nós? Bom, interessa pelo seguinte: é que sabes que nós também temos observações muito curiosas de estrelas de detritos, aliás, de campos de detritos à volta de anãs brancas, que sugerem uma outra coisa absolutamente notável, Cristiana. Uma das maneiras de fazermos aparecer, de crescerem, se formarem planetas, é quando temos grandes concentrações de poeira e de detritos, que depois aglutinam-se pela gravidade, vão-se formando, vão-se tornando cada vez maiores, e quando estamos a falar do final da vida de estrelas como o nosso Sol, esses detritos podem eventualmente criar novos planetas. Portanto, imagina aquela história do tempo distante do nosso sistema solar, em que tu tens uma anã branca, que é o nosso Sol, e eventualmente teres planetas bebés que nasceram com uma estrela velha. E, portanto, perceber quando é que nós temos condições para o aparecimento desses planetas está intimamente relacionado, então, com a criação destes campos de detritos. Portanto, são mesmo histórias do futuro. E avançamos agora com o polo lunar a ajudar o ambiente na Terra e temos também mais experiências científicas. O polo lunar é uma coisa absolutamente terrível. Bem, o pó terrestre também, quando nós temos que limpar lá em casa. Mas o polo lunar, olha, quando os astronautas foram à Lua, eles ficaram bastante irritados com aquele pó, porque aquilo entranha-se, cria espirros, que faz os olhos lacrimejarem, fazem dores de gargantas. Aliás, olha, o Erskine Smith, um dos astronautas da Apollo 17, dizia que aquilo fazia sentir como uma febre de feno lunar. E, portanto, aquilo é terrível e tem, no nosso corpo humano, aquilo atinge muito os pulmões e as córneas, por exemplo. E, portanto, ver-se livre deste pó lunar é um dos objetivos dos nossos sonhos da exploração lunar. Ou seja, quando quisermos criar habitats na Lua, nós temos de ter a certeza que o pó lunar não entra no habitat, porque isto pode ser muito prejudicial ao nosso corpo. E olha, há uma empresa americana chamada Lunar Outpost, que foi criada precisamente para criar soluções para que esse pó lunar não entre nos futuros habitats lunares, porque nós vamos regressar à Lua, a humanidade vai regressar à Lua, e criaram um sistema chamado Canário. Canário, que é um dispositivo que faz com que consiga criar um sistema de controle ambiental que diz, é este que nós estamos a ver, que diz aos futuros astronautas, precisamente quando é que há excesso de pó lunar e quais as medidas que, no fundo, têm que se tomar quando existe esse excesso. Mas isto é muito curioso. Esta empresa já utilizou aquele protótipo, que foi criado um protótipo de habitat lunar da Lockheed Martin, olha, com resultados absolutamente extraordinários, muito mais eficaz do que qualquer sistema de detecção de poeiras ou de outros poluentes dentro de um habitat, e eles criaram uma versão wireless solar, chamado Canário S, que é neste momento utilizado precisamente, olha, por exemplo, na Reserva Federal de Florestas dos Estados Unidos, em empresas petrolíferas, em vários outros sítios, precisamente para medir com uma qualidade, com um rigor que não é atingido por outros dispositivos de presente, precisamente os níveis de poluentes na atmosfera. E, portanto, este protótipo, que é absolutamente móvel, que é absolutamente muito fácil de colocar, ajuda-nos a perceber como Miguel, é que... temos agora um minuto para o tema final. Então, olha, para um minuto vamos, já que estamos aqui na Estação Espacial Internacional, houve cerca de 3 toneladas de novas experiências que foram enviadas esta semana pela SpaceX. Vamos então, se calhar, para além de mostrar ou de pensar como é que a Estação Espacial Internacional ajuda na Terra, vamos mostrar o que é que foi atingido pela Estação Espacial. É a imagem da semana. Olha, aquele buraco tem cerca de 5 milímetros. Foi um pedacinho de lixo espacial que chocou com o braço robótico da Estação Espacial Internacional e que nos atira novamente para aquele debate muito intenso e preocupante que é a quantidade de
lixo espacial que nós temos em órbitas próximas da Terra, mesmo em órbitas da própria Estação Espacial Internacional, que são milhões. Nós já temos catalogados alguns milhares, mas sabemos que há milhões que não foram catalogados. E olha, aquilo foi no braço robótico, perfurou o sistema térmico e algumas camadas. E, portanto, esperemos que fique por aqui. Miguel, obrigada. Até o próximo domingo.